Olá, amigos e amigas da JCM Expedições Pedagógicas. Aqui na tela de fundo, vocês estão vendo o campo de futebol da Vila de Paranapiacaba. Ele é o primeiro campo de futebol de dimensões oficiais do Brasil. E nós escolhemos ele como tela de fundo porque hoje vamos falar sobre história e futebol. E mais especificamente, vamos falar hoje sobre Estado e futebol. Nessa foto a gente vê Getúlio Vargas vistoriando as obras para a inauguração do estádio do Pacaembu em 1940, e aí a gente já começa a perceber essa relação entre política e futebol, e a gente vai pensar um pouco nela hoje. E para a gente começar a falar dessa relação entre futebol e política, vamos voltar um pouco na origem do futebol lá na Inglaterra. Nessa imagem de Philip James, neste quadro, nesta pintura a óleo, ele está retratando ali a Inglaterra da Revolução Industrial, e sobre aquele período, o professor Hilário Franco Júnior, ao estudar futebol, ele vai fazer a seguinte afirmação: não é casual que a Inglaterra tenha sido o berço da Revolução Industrial e do futebol. Os dois fenômenos baseiam-se em competição, produtividade, secularização, igualdade das chances, supremacia do mais hábil, especialização de funções, quantificação de resultados, fixação de regras. Veja, aí nós já temos possibilidades de vários temas para as aulas de história relacionando o futebol com esse período pós-revolução industrial. E das ideias que estão presentes, tanto nessa sociedade industrializada como no futebol, a gente queria destacar essas duas frases: igualdade de chances e supremacia do mais hábil. Porque se de um lado, essa nova sociedade vai trazer essa ideia de igualdade de chances e que aí se estabelece a competição e que vença o melhor, essa mesma ideia levada ao extremo vai gerar uma sociedade racista, discriminatória e que vai excluir aquele que supostamente não é o mais hábil. E essas ideias levadas ao extremo fez com que surgisse na história da humanidade o fascismo e o nazismo. E aí, se a gente for para a Copa de Futebol do Mundo de 1938, nós vamos ver a presença dessas ideias no futebol. E aí, como que o Estado totalitário vai utilizar o futebol como uma forma aí de chegar nas camadas populares e também como uma forma de dominação. E aqui nessa imagem a gente vê a seleção italiana nessa Copa do Mundo de 1938 fazendo a saudação fascista ao entrar em campo, E, igualmente, nessa mesma Copa, a gente também vai ter a seleção da Alemanha fazendo aí a saudação nazista antes de entrar em campo nos seus jogos, no início da partida. Portanto, a gente já tem aí a presença do fascismo e do nazismo utilizando o futebol aí como uma propaganda da sua ideologia. E se nessa Copa utilizar as seleções como propaganda do fascismo e do nazismo era importante para aqueles ditadores, não era só a questão da propaganda, O futebol passa ali a ser uma questão de Estado para eles. Tanto que nessa Copa de 38 ficou famoso o bilhete que o ditador Mussolini envia para o vestiário da seleção italiana antes do jogo da final, com a frase "vencer ou morrer". Adivinha quem ganhou a Copa de 38? Claro, a Itália, diante dessa pressão. É nessa Copa de 38 que o Brasil vinha se despontando ali já como uma excelente seleção de futebol. E tinha lá entre seus atacantes Diamante Negro, que era um jogador que estava fazendo um sucesso muito grande naquela Copa. E aí, Hilário Franco traz lá das suas pesquisas na imprensa da época que a vitória sobre o Brasil na semifinal foi saudada pela imprensa fascista como um triunfo, abre aspas para a época, da inteligência itálica contra a força bruta dos negros. E isso já aparece fortemente ali
na Copa do Mundo no futebol e no discurso da imprensa. E a gente para um pouquinho aqui para pensar nesse cartaz. Será que aquilo que saiu ali na imprensa italiana é só aquelas questões acaloradas do futebol, ou tem uma relação com o que estava acontecendo já na Itália e na Alemanha naquele período? Observem este cartaz. O que a gente acaba vendo aí desse alemão segurando no ombro essas outras pessoas, né, Pensar um pouquinho nesse cartaz, vamos ver a legenda deste cartaz. Esse cartaz é uma campanha nazista da década de 30 e nele a gente lê as seguintes frases. Aqui você carrega, então é o operário alemão carregando, né, nos ombros. Um doente hereditário custa ao chegar aos 60 anos de vida até 50 mil marcos. Ou seja, observa aí, né, que ideia está por trás dessa propaganda nazista, né, de que o trabalhador alemão, né, tem que carregar no ombro aí os doentes hereditários, os idosos, e que o idoso e o doente hereditário, portanto, é um custo na cabeça desses nazistas para o Estado e, consequentemente, para o trabalhador, né? E a gente sabe aonde vai chegar essa campanha na Segunda Guerra Mundial, com os campos de extermínio, né, com o Holocausto, com mais de 6 milhões de judeus eliminados aí em campos de concentração, homossexuais, negros, ciganos, né, mas um alvo predominantemente aí dos judeus por parte dos nazistas, né? Mas também observa que o cartaz, né, ele está assim numa posição, se a gente olhar aqui, numa posição diagonal, porque esse cartaz faz parte de uma exposição lá na Alemanha em 2012, justamente para criticar, né, o nazismo, entre a propaganda e o terror. Então, uma forma da gente usar aqueles cartazes da época para denunciar que isso ocorreu e que isso nunca mais se repita, né? E aí, em 1948, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Tinha acabado a Segunda Guerra Mundial e a sociedade tinha percebido a que ponto chegou a humanidade quando levou ao extremo aquelas ideias do predomínio do mais forte sobre supostamente o mais fraco. E na Declaração Universal dos Direitos Humanos vão ser assegurados direitos fundamentais. Em primeiro lugar, a vida, mas o direito à liberdade e o direito à igualdade. E o desdobramento da gente ter esse Estado que protege, né, o mais fraco, eventualmente a pessoa com deficiência, que protege o idoso. Nós temos que ter um sistema de previdência que garanta a dignidade àquelas pessoas que foram os trabalhadores lá no passado. E a gente tem que pensar, e aquelas pessoas que efetivamente não têm as mesmas condições físicas, mentais ou, né, tem alguma deficiência, ela tem o direito de participar dessa sociedade e ela precisa que alguém tire esses obstáculos do caminho, e por isso a gente tem que ter um Estado organizado que faça isso, que garanta esses direitos fundamentais do ser humano. E aí é legal a gente pensar dentro do próprio futebol como que a partir do momento em que você começa a garantir políticas de inclusão, a gente consegue chegar, por exemplo, nas Paralimpíadas. E já que nós estamos falando de futebol, trago aqui a reportagem da Folha de São Paulo de 2016, em que o Brasil ganha o ouro no futebol de 5, que é a partida de futebol para cego. Vejam aí que eles utilizam essa venda, porque alguns podem ter só uma baixa visão, também vão poder... Bom, vocês já devem ter acompanhado isso nas Paralimpíadas, e tem sido um sucesso incrível, né, a participação dos atletas paralímpicos.
em todas as modalidades, a gente destacou aqui o futebol para ficar dentro aí do nosso tema. Então, aquele futebol que lá na década de 40 estava de um lado lá nos estados ditatoriais, nazistas, fascistas, utilizando o futebol para propagar suas ideias de exclusão, de segregação, de inclusive futuramente eliminação física das pessoas. Hoje o futebol é um espaço de inclusão, de que a gente vê que é possível uma sociedade com a participação efetiva de todos, com a igualdade de todos, desde que a gente crie as condições para que os direitos humanos sejam respeitados e valorizada esta inclusão. E aí a gente, se você for professor, pode fazer toda uma discussão interdisciplinar, de buscar aí o jogo do futebol de 5. Se você é aluno, podia fazer já uma pesquisa sobre o futebol de 5 e a gente, com seus colegas, arrumarem algumas vendas e fazerem uma partida que valorizasse a inclusão de todos os colegas da sala de aula, principalmente se na escola tiver algum aluno com baixa visão ou inclusive que seja cego. Ou também, se não tiver, também vale a experiência para a gente pensar e refletir sobre as políticas de inclusão. E aí, a gente vai fechando aqui a conversa de hoje com essa imagem da Copa do Mundo do futebol feminino, justamente com a Marta comemorando e apontando para a chuteira, essa matéria saiu aí no UOL, onde a Marta comemora o gol mostrando a chuteira com o símbolo da igualdade de gênero. E aí, dentro também das discussões sobre história e futebol, uma outra visita ao Museu do Futebol, quando tiver superada a questão da pandemia, é a gente pensar, por exemplo, a história da mulher. Da mesma forma como a história da mulher no futebol, a gente pode relacionar com o que estava acontecendo na década de 40, em que a mulher não podia participar do futebol, e como toda a luta feminina e do feminismo vai chegar a este momento aí do futebol feminino, com essa Copa e as atletas brilhando aí, mas ainda uma luta muito grande aí pela frente para a valorização do futebol feminino também no Brasil. Para pensar essa aula, estes foram os livros que eu utilizei aí como referência principal: o Vencer ou Morrer, de Gilberto Agostino, e o livro A Dança dos Deuses, Futebol, Sociedade e Cultura, do professor Hilário Franco Júnior. Bom, isso foi um pequeno trecho, uma pequena caminhada sobre a história do futebol. Num curso completo a gente discute uma série de outros elementos aí que vão relacionando história e futebol. Vocês viram que lá no começo a gente fez um gancho com as ferrovias, o quanto que a história da ferrovia aqui em São Paulo está ligado ao futebol, e o futebol ligado aí a crescimento dessa cidade, de futebol feminino, e aqui nós priorizamos um recorte que falasse um pouco do Estado, das relações de Estado e futebol. Aqui no fundo, a imagem aí do estádio do Pacaembu, que nesse ano está completando 80 anos, e já foi palco aí de competições esportivas, manifestações políticas. Lembra lá do slide do Getúlio Vargas, que teve outras manifestações. Hoje, um momento aí delicado aí da nossa história da pandemia, está funcionando aí um hospital de campanha. Esperamos superar essa pandemia aí o mais breve possível, para que a gente possa fazer uma expedição pedagógica ao Museu do Futebol e discutir com mais profundidade esse tema que apresentamos aqui hoje e outros, tantos outros temas possíveis de se discutir utilizando o futebol aí como elemento de referência da história e em particular também da história do Brasil. Espero que vocês tenham gostado, curtam, em breve venham participar aí das expedições pedagógicas, sigam a gente aí no Facebook, no Instagram. Um abraço e até o próximo vídeo.